Breve apresentação. A minha dissertação tem como título Modelagem do fenômeno de Flutter pela CFD de perfis retangulares com diferenciações de aspecto. Tá? Essa dissertação foi feita sob orientação da professora Patrícia Bibialac, né, que é professora do Departamento de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vou começar a falar sobre a importância do tema. Conforme o tempo vai passando, nós vamos observando que as estruturas vão ficando cada vez mais esbeltas. As pontes também, com decks maiores, para poder comportar, né, o tráfego de grandes metrópoles. E aí surgem algumas questões, porque nós já entendemos que o alongamento desse tipo de seção está inerentemente relacionado a problemas de instabilidade aerodinâmica, né? E Flutter é um tipo de instabilidade aerodinâmica. Existem outras, mas Flutter é um tipo delas, certo? E aí surge aí a necessidade de estudar melhor esse fenômeno, né, a fim de evitar problemas como o que aconteceu na Ponte Tacoma. Para isso, nós vamos utilizar a CFD, né, Dinâmica dos Fluidos Computacional, e essa CFD ela é dividida em 3 etapas, não está muito bem segmentado aqui no slide, mas eu vou falar para vocês. A gente vai ter o pré-processamento, o processamento, né, e o pós-processamento. No pré-processamento, nós vamos fazer a construção da geometria, depois vamos gerar a malha, mas antes disso, antes do pré-processamento, é importante fazer a definição do problema, né, um problema físico que representa assim, a realidade. No caso, por exemplo, a ponte, a seção transversal da ponte, né, que é referente ao deck dela, ao tabuleiro da ponte, é possível fazer comparações, é possível fazer uma simplificação dessa estrutura, né, que é o caso do meu trabalho. Eu estou trabalhando com seções retangulares, e através dessas seções retangulares é possível fazer paralelo com decks de pontes. Bem, após a definição do problema, nós vamos para o pré-processamento, né, onde a gente constrói essa geometria, no meu caso, geometrias mais simplificadas, e a partir disso nós fazemos geração da malha. Nós utilizamos uma malha lagrangiana e euleriano arbitrário, fazemos as configurações físicas e matemáticas, condições iniciais, condições de contorno, certo? E após a resolução desse grande sistema de equações, nós vamos poder observar o resultado no pós-processamento. Bem, existem algumas abordagens para o tratamento, né, da turbulência em simulações fluidodinâmicas, e todas essas abordagens elas se diferenciam pelo tratamento de cada escala desses turbilhões que surgem, né, em escoamentos turbulentos. Então, nós vamos ter o DNS, o LES e o ROS. Eu explico com mais detalhes no texto, no corpo da minha dissertação, sobre cada método do DACE, mas na minha dissertação a gente utilizou o ROS, certo? Fisicamente, o ROS pode ser representado por esse gráfico. Nós vamos ter a componente de flutuação, a componente média, e através da soma dessas duas componentes, nós adicionamos na equação de movimento, né, de Navier-Stokes. Quando a gente coloca essas componentes dentro da equação da quantidade de movimento, vai surgir uma inconsistência, gera uma inconsistência, pois vamos ter mais incógnitas do que equações, certo? E para isso a gente precisa ter mais equações para poder resolver esse grande sistema. Para isso, eu vou utilizar alguns modelos de turbulência que resolvem aquela parte em vermelha aqui, que é o tensor de Reynolds, certo? Eu vou utilizar abordagens que são fundamentalizadas através da hipótese de Busnelski. Então, nós vamos ter o K-epsilon, o K-ômega-SST e o K-ômega-SST-LM. O equacionamento delas está com mais detalhes também no corpo da minha dissertação. Eu vou utilizar alguns coeficientes aerodinâmicos como parâmetros, né, de comparação, a fim de validar os meus resultados. Ali a gente está vendo uma seção retangular, né, e o escoamento não perturbado em contato com essa estrutura. Esse contato gera o quê? Alguns esforços que podem ser decompostos. Vamos ter a força de sustentação e a força de arrasto. Abaixo estão alguns coeficientes adimensionais, que foi tratado na minha dissertação, né, coeficiente de arrasto, coeficiente de sustentação, a média de coeficiente de pressão ao redor da estrutura e o próprio Strouhal, certo? E o Flutter, né, que é o foco da minha pesquisa, que fisicamente pode ser representado pelo acoplamento de 2 modos de vibração. Esses modos de vibração são representados pela letrinha H e alfa aqui. Né? Abaixo tá as equações que descrevem esse movimento. Algumas técnicas numéricas foram implementadas, né, para resolver problemas de convecção e difusão. A gente utilizou 2 esquemas, esquema Upwin e esquema Quick. Foi também utilizado para a resolução do acoplamento pressão-velocidade o algoritmo Pimple, né, integralmente em toda a pesquisa, e para o tratamento do termo temporal, Crank-Nixon. Aqui está o nosso domínio computacional. As seções retangulares elas são alocadas ao centro desse domínio computacional.
Ao centro, ao inlet, teremos 20 unidades de comprimento, e do centro ao outlet, teremos 60 unidades de comprimento. Do top e do bottom, teremos 40 unidades de comprimento ao total. Aqui estão apresentadas seções estudadas, né? Então, a gente vai ter o alongamento da seção retangular, assim como eu já disse anteriormente, e são 4 seções, com razão de aspecto 1 para 2, 1 para 5, 1 para 8 e 1 para 10. E elas são denominadas de R2, R5, R8 e R10, a fim de facilitar, né, a nomenclatura. Eu vou apresentar para vocês um dos resultados, né, para deixar vocês curiosos. Aqui está a análise do deslocamento vertical da seção R5. Nessa análise eu comparei com dois casos, um caso experimental de Matsumoto, né, e o outro numérico de Nieto. E nessa comparação é interessante observar que houve um bom comportamento dos resultados encontrados na minha pesquisa pelos resultados referenciais, certo? Com uma pequena discrepância aqui no A4, no coeficiente de Flutter A4, onde acontece o aumento da velocidade reduzida. Eu explico melhor a velocidade reduzida também no corpo da dissertação. Com o aumento da velocidade reduzida, a gente vê um pequeno afastamento aqui dos resultados, certo? Muito obrigada.